Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com e é verdade, Trump mais uma vez, mais uma pergunta com impacto de Trump na economia. Realmente é um fator aí, uma variável aí que está tirando o sono de muita gente. Vamos lá. Daniela de Salvador, tá certo? A Dani de Salvador. Ela diz o seguinte: Ricardo, com a eleição do Trump, você acredita que o real vai se desvalorizar, ou seja, o dólar vai se valorizar, não é? O preço do dólar vai aumentar. Isso vai ser bom para a exportação. E em relação à bolsa, você acredita que ela vai continuar caindo? Além disso, ela fala que é de comércio exterior e que acredita que para importar o câmbio não vai ajudar muito. Pois bem, a gente tem que entender o seguinte: a tendência do câmbio nesse movimento atual com Trump é de fato se desvalorizar, ou seja, o real ele vai perder valor para o dólar. Por quê? Porque as pessoas, quando eu falo pessoas, são os agentes econômicos, eles estão fugindo do risco. Então, nós somos risco, obviamente, nós somos o terceiro mundo, né? É um mercado emergente. E no momento de risco, o que é que geralmente é feito nos mercados globais? Você tem um chamado voo para qualidade, onde eles vendem ativos de muito risco e eles tendem, pasmem, a investir em títulos do Tesouro Americano. Aí você pode perguntar, mas Ricardo, Trump não é um risco gigantesco? Ele não falou que ia dar calote, inclusive na dívida? Sim, ele é um risco. Ele não falou mais que vai dar calote na dívida americana. Ele é louco, mas nem tanto. E o sistema ele funciona dessa forma. Como os Estados Unidos eles imprimem dólar, então, em última instância, qual seria o risco? Não necessariamente dele dar o calote, né, não pagar, porque ele pode imprimir dólar e pagar. O risco é a inflação. E como esse risco é claríssimo agora com a proposta de Trump, onde ele busca forçar o crescimento dos Estados Unidos, chega a algum ponto de dizer até que a economia americana cresça 4% ao ano, o que é muita coisa para uma economia do tamanho da americana. Mas se ele forçar esse crescimento, o que é que acontece? Possivelmente você vai ter o efeito da inflação. A inflação chegando, o Banco Central ele vai estar aumentando a taxa de juros, para o Banco Central americano, o Fed, né, para coibir esse cenário de inflação. E com isso você acaba atraindo capital para os títulos do Tesouro Americano. E esse capital ele flui do mundo todo, ele vai diretamente para os Estados Unidos. Aqui no Brasil nós vamos ter como efeito a desvalorização do real e a apreciação do dólar. Isso já tem acontecido fortemente, não aconteceu com impacto mais forte ainda, porque temos muitas reservas em dólares, não é? Quase 400 bilhões de dólares em reserva. E o Banco Central tem agido com bastante eficaz, no sentido de não deixar realmente que a gente tenha o chamado overshooting do dólar, que seria um dólar rompendo 4 e por aí vai, tá certo? O que teria problemas também para a gente, tem muitos insumos ou produtos que são comprados e tem um preço estrelado em dólar, então se você deixa esse dólar desvalorizar bastante ou apreciar bastante, você também acaba complicando a política de controle da inflação no Brasil. Então você tem um cenário que está se refazendo com a eleição do Trump. Então sim, teoricamente essa desvalorização do dólar ele seria positivo para quem está querendo vender produtos brasileiros lá fora, mas na contramão você tem sim um processo agora nos Estados Unidos que foi colocado bem claramente durante a campanha do Trump, onde ele diz o seguinte: nós vamos fechar mais a economia americana, o que teoricamente impediria a entrada de alguns produtos estrangeiros. Então esse é o outro lado. A gente não sabe ainda o quanto disso aí vai ser realmente implementado. O que a gente sabe é que vai ser implementado algo relacionado a isso. Ele já deixou bem claro, até na escolha de alguns nomes do governo dele, que o que ele falou, realmente ele vai pôr em prática pelo menos alguma parte disso. Em relação à importação, quando você tem um real desvalorizado, você dificulta de fato as importações, porque você encarece produto, você vai ter que comprar produto lá fora e o preço é em dólar. Então sai muito mais caro quando você traz aqui para o Brasil, ele não fica muito competitivo. Então você dificulta assim. Em relação à bolsa,
só para concluir esse vídeo. Quem está no grupo sabe que desde antes da eleição do Trump, eu já estava defendendo que a Bolsa tinha esticado bastante. Com esse cenário, então, onde você tem uma fuga, um voo para a qualidade, né? Onde os investidores, os grandes investidores, vendem ativos de risco e direcionam para mercados menos arriscados, você vai ter uma fuga de ações da Bolsa de Valores do Brasil, né? Enfim, você vai ter sim uma desvalorização. Já tem acontecido isso e nós estamos aguardando um pouco para ver se isso vai intensificar. Mas se você perguntar a minha opinião, diante do que a gente tem analisado, eu acredito que o nosso ciclo de alta, por enquanto, na nossa Bolsa, ela foi freada e a gente entrou agora no movimento mais, uma tendência mais de queda. Okay? Mas a gente tem que observar primeiro os nomes, primeiro a gente tem que ver também a política do Trump. Enfim, ainda continua muito nebuloso tudo que está acontecendo na economia. Tá bom? Mas sim, nós acreditamos que no curto prazo a gente vai ter um movimento de queda. Hoje, mais uma vez, caímos, a Bovespa abriu em alta e mais uma vez caiu. Então, sim, a gente tem tido uma fuga da Bolsa e de mercados emergentes para mercados mais seguros e mais atrativos. Você tem notado que o mercado americano, na contramão, ele tem subido, né? O Dow Jones, o S&P 500, que seriam os indicadores deles, né? O Ibovespa deles, a versão deles no mercado de ações, ele tem subido, o que tem demonstrado que tem sido investido, sim, capital nas bolsas americanas. Tá bom? Grande abraço, um beijão aí para você, e Ricardo Castro Santos para o trilhacerta.com.